Ao fazer esse vídeo, eu pensei especialmente naquele grupo de irmãos que nunca estudou a fundo a história da igreja. Já ouviu aquele argumento? Entre as cartas apostólicas e os evangelhos, eu fico com os evangelhos? Já viu esse tipo de argumento? Pois é, esse tipo de argumento me preocupa, porque esses irmãos não sabem o básico. Porque se soubessem, as cartas apostólicas e os evangelhos emanam da mesma memória, que são as memórias dos apóstolos. O evangelho marcano, por exemplo, foi o primeiro evangelho. Marcos, ele foi discípulo inicialmente de Paulo. Isso está em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, quando Paulo cita Marcos. No versículo 14, Paulo cita Lucas, em Colossenses 4, 14. Em Filemon, no versículo 24, Paulo cita Marcos e Lucas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e no versículo 25, João Marcos, este aqui, é chamado de o sobrinho de Barnabé, e ele andava com Paulo. Em Atos, no capítulo 12, versículo 12, entra em cena o apóstolo Pedro, quando sai da prisão, no capítulo 12, versículo 12, e vai para a casa da mãe de Marcos, João Marcos. Está escrito em Atos 12, 12, que ele esteve na casa da mãe de João Marcos. João Marcos é este evangelista. Qual que é o problema para essas pessoas que trazem esse tipo de discurso? Entre os apóstolos e os evangelhos, eu fico com os evangelhos, porque lá nós temos as falas de Jesus impressa. Essa pessoa, sem querer, está falando que não sabe nada da história dos evangelhos e dos apóstolos. Essas pessoas, melhor dizendo, deveriam, e aqui eu dou o conselho, começar a estudar um pouquinho a patrística. Começando ali, Policarpo, Papias, Atanásio. Quer ver uma outra obra? A Didaquê, que é uma obra da igreja, que trazem muitos elementos informativos e históricos a respeito das confecções dos evangelhos. Por que estou dizendo isso? Porque Marcos, ele vai ser discípulo de Pedro, depois que foi de Paulo, conforme as experiências que eu relatei aqui, as referências. No primeiro século, no final do primeiro século, os evangelhos eram chamados de memórias apostólicas. Não eram chamados de evangelhos, eram memórias apostólicas. Isso significa dizer que quando você lê o evangelho marcano, você está lendo as memórias de Pedro. Quando você lê as falas de Jesus, na verdade, é Pedro que está narrando e Marcos está documentando. Logo, não faz sentido nenhum quando você diz, entre as cartas apostólicas e os evangelhos, eu fico com os evangelhos. Não faz sentido nenhum. Quem fala isso, por exemplo, e eu refutei esse cara, que aliás eu gosto dele, foi o Fábio Sabino. Para querer dizer, por exemplo, que Efésios 4, 11, Jesus deu uns para mestres, para ele querer dizer que ali era a história de Paulo, ele citou o Evangelho de Mateus no capítulo 23, quando Jesus disse para não chamar ninguém de mestre. O que ele esqueceu é que o próprio Jesus chamou Nicodemos de mestre. Jesus não estava proibindo que se chamasse alguém de mestre, não era isso. Era que chamasse em plena igualdade com ele. Também ele proibiu que chamasse quem quer que seja de pai. E a ninguém chamei de pai. E aí? A gente não chama o nosso pai biológico de pai? Chama. A gente não chama aquele cidadão, aquele indivíduo que nos ganhou para Jesus de pai da fé? Chama. Abraão, por exemplo, não é nosso pai da fé? É. E Jesus falou várias vezes, que é filha de Abraão, isso aqui é filho de Abraão. Não faz sentido. Então, o primeiro vídeo dessa série que estou fazendo sobre os evangelhos, é que os evangelhos são as memórias dos apóstolos. Abandone essa heresia entre as cartas apostólicas e os evangelhos.